mais de 3.000 anos, os Yanomami habitam as altas montanhas entre o norte do Brasil e o sul da Venezuela. Seminômades, eles vivem da caça, da pesca, da coleta de frutas, de uma reduzida agricultura de subsistência e em total harmonia com um dos mais belos e preservados ecossistemas do planeta, a floresta tropical da Amazônia. Nos estados de Roraima e Amazonas, vivem aproximadamente 10.000 Yanomami, agrupados em 150 malocas, com até 200 habitantes cada uma. Os Yanomami vivem em habitações coletivas, formando enormes construções em plena selva. Os primeiros contatos com este grupo indígena foram feitos pelos portugueses em torno de 1800. Desde então, isolados ou em contato intermitente com as populações que migraram para a região amazônica, os Yanomami conservam seus costumes, usos, valores e tradições quase que praticamente inalterados. Duzentos anos depois dos primeiros contatos, os Yanomami permanecem como um dos mais numerosos e expressivos povos indígenas do continente americano. Os primeiros registros de interferência da sociedade nacional na vida dos Yanomami datam da década de 50, mas foi durante os anos 70, com a abertura de estradas na região e o anúncio das riquezas minerais ali existentes, que começou a invasão garimpeira. Ao longo da Serra do Parima e no leito dos rios que cortam a área indígena, milhares de garimpeiros foram se instalando na busca frenética do ouro e da cassiterita. Com a chegada dos invasores, vieram as doenças, como a malária, a tuberculose, o sarampo e a desnutrição, causada pela caça com armas de fogo praticada pelos garimpeiros, que exterminaram os animais da região. Ele começou a trabalhar de novo, começou a levantar de novo. E quando o garimpeiro estava lá, eles se esqueceram. O garimpeiro atrapalhou o trabalho dele. Atrapalhou mesmo. Assim, fica só olhando o avião, olhando o helicóptero. Com o passar do tempo, o quadro de saúde entre os índios foi se deteriorando, chegando a um ponto crítico em 1987, quando a área Yanomami foi desmembrada em 19 ilhas e 2 florestas nacionais. Nessa ocasião, a região chegou a ser ocupada por mais de 40.000 garimpeiros. O aeroporto de Boa Vista, capital de Roraima, tornou-se um dos mais movimentados do país, devido exclusivamente ao tráfego de aviões que abasteciam e davam apoio ao garimpo. Em março de 1990, quando assumiu a presidência da República, o presidente Fernando Collor anunciou, como uma das principais metas do seu governo, a retirada dos garimpeiros e a demarcação da terra Yanomami. Logo de início, foi feita uma primeira tentativa explodindo pistas clandestinas utilizadas pelos garimpeiros, mas os invasores não desistiram. Em abril de 1990, o presidente Collor revogou o decreto que havia dividido a terra indígena em 19 áreas isoladas, reestabelecendo uma única área contínua para os Yanomami. Em julho de 1991, nomeou para a presidência da Fundação Nacional do Índio o sertanista Sidney Possuelo. Sua primeira missão era retirar os invasores e demarcar a área indígena Yanomami. 19 dias após assumir o cargo, o novo presidente da FUNAI iniciou uma operação envolvendo a Polícia Federal, a Aeronáutica e sertanistas. O objetivo era interromper as operações de garimpo e liberar a área para os Yanomami. Além das incursões aéreas,
foi montado um bloqueio nos pontos de acesso aos rios da região e nas pistas clandestinas, interrompendo o fornecimento de combustível e de alimentos para os garimpeiros. Em apenas 4 meses, milhares de garimpeiros foram retirados da área em aviões, helicópteros e barcos. Em 15 de novembro de 1991, em cerimônia realizada no Palácio da Alvorada, em Brasília, o Ministério da Justiça, através de seu titular, senador Jarbas Passarinho, reconheceu a terra Yanomami com 94 mil quilômetros quadrados. Nesta manhã, é com orgulho e emoção que anuncio uma decisão histórica: a demarcação das terras habitadas pelos índios Yanomami. Alegra-me profundamente que, após os prolongados estudos e discussões, chegamos a uma resolução que se apoia em sólido consenso no âmbito do Poder Executivo e responde às exigências da cidadania brasileira. Alcançamos uma decisão rigorosamente afinada com o ideário do governo, com as propostas de defesa dos povos indígenas e preservação do meio ambiente que a sociedade brasileira aprovou nas urnas. Meu governo manterá empenho constante em fazer com que se cumpra o disposto na Constituição Federal, que em seu artigo 67 estabelece que a União deve concluir a demarcação das terras indígenas até 5 de outubro de 1993. Não existe, portanto, uma escolha entre demarcar ou não demarcar estas terras. Existe, sim, a obrigação constitucional de fazê-lo. Na mesma oportunidade, decisão do ministro da Justiça interditou a área de 9.419.108 hectares para a preservação da integridade dos Yanomami e de seus respectivos territórios. Hoje, o ministro da Justiça acaba de assinar portaria declarando como de posse permanente indígena a terra ocupada pelos Yanomami com um perímetro de 3.071 quilômetros e uma superfície de aproximadamente 9.419.108 hectares. A extensão demarcada destina-se a garantir não apenas as áreas de residências de residência das comunidades Yanomami, mas também e principalmente assegurar a preservação do seu modo de vida, que exige espaço para pescar, caçar, celebrar os seus ritos e deslocar-se em paz. Os Yanomami atingem agora uma população de aproximadamente 10 mil pessoas. Terão agora condições plenas para que a comunidade se consolide e se fortaleça. Um dos pilares da democracia é o respeito aos direitos humanos. Um dos fundamentos da democracia moderna é a conservação do meio ambiente e a utilização racional dos recursos naturais. A questão indígena, como já afirmei, situa-se na confluência dessas duas causas, inclusive porque o índio, dada a perfeita harmonia de seu convívio com a natureza, oferece lições permanentes que podem e devem ser vistas com atenção. 2 meses após o reconhecimento dos estudos que confirmaram a extensão da área ocupada pelos Yanomami, foi iniciada a maior operação de demarcação de terras indígenas jamais realizada no país. Mais de 200 homens foram mobilizados para a abertura de quase 1.700 quilômetros de picadas ao longo do perímetro da área. Com o apoio de caminhões, jipes, aviões e helicópteros, as equipes de topógrafos, rastreadores de satélites, mateiros e técnicos da FUNAI embrenharam-se mata adentro na realização da difícil tarefa de encontrar os pontos geodésicos indispensáveis para que a demarcação fosse efetuada. Utilizando coordenadas fornecidas por até 16 satélites, os pontos de referência eram localizados. Mateiros experientes desciam dos helicópteros pelo rapel
e iniciavam a abertura de clareiras. Logo após, os helicópteros traziam o restante das equipes para prosseguir na abertura das picadas. Ao longo da faixa de demarcação foram colocados nos pontos de acesso à área, como rios, estradas e trilhas, 422 marcos de concreto e 100 placas indicativas. Em menos de 90 dias, estavam concluídos os trabalhos de demarcação. No dia 25 de maio de 1992, em Brasília, na presença do líder Yanomami, Davi Kopenawa, o presidente Collor homologou a área, regularizando definitivamente o usufruto exclusivo para o povo Yanomami. Sobre a terra, né, estão disseminados todos os elementos fundamentais que embasam aquela cultura, né? Os rios, né, os lagos, os sítios importantes, de forma que a terra não é somente o lugar onde ele habita e está ali, mas é todo o repositário, né, da cultura, do universo daquele povo. E, fundamentalmente, é importante porque limita o espaço até onde a nossa sociedade pode chegar, né, sem causar maiores danos àquele povo. É de fundamental importância que se demarque a terra indígena, não só dos Yanomamis, que é esse o caso agora, mas também de todos os povos indígenas no Brasil, para que eles possam ter tranquilidade na sua existência ali dentro. Demarcar é um passo importante e fundamental. Entretanto, não podemos demarcar e virar as costas. É necessário que depois de demarcado a terra, que ela seja respeitada nos seus limites, né? Então, manter uma vigilância, né? Preservar essa demarcação como um território que deve ser intocado para que aquela etnia possa viver ali dentro é de fundamental importância. É fundamental que depois da demarcação das terras indígenas, que nós possamos continuar a respeitar aquele território. Na verdade, quando a gente demarca essas terras indígenas, não é no sentido de separar, nem de retalhar os territórios, é para que tenha um limite físico, essa volúpia desenvolvimentista que só tem prejudicado os índios. Terra indígena é terra de um povo. E você precisa preservar não só o local da roça dele, mas todo o ambiente cultural que está disseminado sobre aquela terra, sem o qual o povo não vive. Cada parte daquela terra, cada sítio daquele tem um nome, os Yanomamis conhecem. Os rios têm nomes próprios, as montanhas, né? Então, em cada lugar daquele, onde aconteceram eventos importantes da vida dele, de forma que a terra é toda conhecida com intimidade. A saúde indígena ficou totalmente abalada depois desses milhares de garimpeiros que entraram no território, disseminaram doenças, né, transtornaram a vida daquele povo, né, de forma que nós temos que ter cuidados, né, e ampliarmos ainda mais os cuidados à saúde, porque a saúde indígena é uma coisa difícil e cara de fazer. Ela acontece em áreas distantes, como é distante a floresta, a selva, os meios de acesso. Tudo isso dificulta um atendimento razoável à saúde. Foi um marco, sem dúvida, importante, né? Porque as forças que se levantaram, né, contrárias a esse entendimento, né, são muito fortes, né? Basicamente, o interesse é um interesse estratégico, por se tratar de uma faixa de fronteira, e principalmente o interesse econômico que se mescla, que se mistura com o interesse político, não é? De forma que ter vencido tudo isso foi um ato importante, cujo mérito nunca podemos deixar de dizer e falar. É um mérito pessoal do presidente Collor,
né, do qual nós fomos instrumentos pelos quais ele pôde implementar isso. Com as iniciativas adotadas pelo governo, os Yanomami aos poucos começam a retomar seus hábitos, reconstruindo novas malocas em áreas menos atingidas pela malária, recuperando suas roças devastadas, caçando nas florestas sem garimpeiros e pescando nos rios, para onde voltam os peixes após o fim da poluição da sedimentação e do mercúrio. A terra Yanomami, agora demarcada, reforça as diretrizes da política indigenista do governo brasileiro, voltada para o respeito aos direitos das minorias étnicas e a garantia de um meio ambiente saudável. Somos o filho da terra e branco também são filho da terra. E eu sou também. O Yanomami é gente. Yanomami é povo. Yanomami tem família. Yanomami tem criança, tem filho, tem esposa. Yanomami sente fome. Yanomami chora. Yanomami fica triste. Yanomami fica preocupado. Yanomami fica pensando. Hoje, mundo inteiro estão falando o nome da natureza, preservação da natureza, meio ambiente. Eu sou ambiente, eu não só quero... Bem, eu vou dizer, eu sou inteiro ambiente. Eu não quero metade, não. Eu quero inteiro ambiente, vivo. Então, é muito importante para mim e para vocês. Preservação da natureza, preservar o rio, preservar a caça, as montanhas, floresta, peixes, até tudo, até bicho que vive nessa terra, que vive nessa floresta. Você está vendo aqui? Essa floresta é vivo, não é destruído. Esta aqui, toda essa natureza estão vivo. Então nós Yanomami precisamos a natureza vivo. E vocês também, a minha neto vai precisar nessa terra. A sua neto vai precisar também a sua floresta. Então, é por isso que eu estou tentando explicar para você entender e para você pensar como Yanomami pensa. O que pensar junto